Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia, e hoje neste vídeo vamos trazer o nosso resumo da nossa segunda lição, essa nossa revista de adulto desse segundo trimestre. Lembrando que essa nossa revista está falando sobre relacionamentos em família. A nossa primeira lição, nós trouxemos o resumo, você confere aqui na descrição, falando sobre Abrão e Sarai, Abraão e Sara, e o jeitinho que eles deram para tentar cumprir a promessa que foi dando à egípcia Agar para se deitar com Abrão, e as consequências desses atos, dessas ações precipitadas de Abraão e Sara perdura até os dias de hoje, com os conflitos intermináveis entre judeus e árabes, descendentes de Ismael e descendente de Isaque. Hoje, nesta segunda lição, nós vamos falar sobre o segundo patriarca, ou seja, o filho de Abraão, Isaque, e sua esposa Rebeca, e os seus filhos Jacó e Esaú. O título desta nossa segunda lição é A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Quando os pais têm um chamego, vamos dizer assim, uma atenção, um carinho especial por um dos filhos. E isto a palavra de Deus não aprova. Família, filhos são bênçãos do Senhor. Quando há um privilégio a um em detrimento de outro, está indo contrário à palavra de Deus. E nós temos exemplos na Bíblia, e quando isto aconteceu, tragédias ocorreram, como é o exemplo aqui de Esaú e Jacó, e também José, o filho de Jacó, que era o xodó ali do seu pai, e isso provocou ciúmes nos irmãos. O título desta nossa segunda lição é a predileção dos pais por um dos filhos. O nosso texto áureo está registrado no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Nossa verdade prática: a preferência dos filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Vamos refletir um pouquinho sobre essa história envolvendo Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó. O nosso texto bíblico em classe dessa nossa segunda lição está no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo do 19 ao 28. Vai falar, você lê este capítulo inteiro, e vai falar ali quando Abraão mandou o seu servo Eleazar ir até a Mesopotâmia, ali em Padã-Arã, a terra na casa do seu irmão Naor, encontrar uma esposa para seu filho Isaque. Isaque já tinha, nessa oportunidade, 40 anos, e Abraão não queria que Isaque tomasse mulheres das filhas de Canaã, que eram idólatras, como esposa. E ele incumbe seu servo Eleazar de ir até a Mesopotâmia, buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Então, é interessante você, aluno, você, professor, ler o capítulo 25, 24, 25, onde começa a falar ali da história de Isaque,
o descendente de Abraão, filho da promessa. Então, no livro de Gênesis, nós encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaac e Rebeca. E mais na frente, o filho de Isaac e Rebeca, Jacó, também tinha um chamego, um xodó a mais pelo seu filho José, por este ser filho da mulher a quem amava, a Raquel. E José era o privilegiado ali do pai, e as consequências não foram boas para José também, onde provocou ali os ciúmes nos seus irmãos, a ponto de tentarem tirar a vida de José. Mas essa é uma outra história. Os objetivos desta nossa lição é apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar e explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico e emocional e espiritual dos filhos. A nossa introdução dessa nossa segunda lição, o pastor Ezequias Soares, o pastor Ezequias Soares, ele é o comentarista desta nossa, o pastor Elenay Cabral, ele é o comentarista desta nossa revista, desse segundo trimestre, o pastor Elenay Cabral, e ele, na nossa introdução dessa nossa segunda lição, ele começa pontuando aqui, falando que a história de Isaac e Rebeca parece bem semelhante ali à história de Abraão com Sara. Por quê? Histórias parecidas. Primeiro, Sara era uma mulher estéril. Rebeca também era uma mulher estéril. Abraão acabou cedendo à pressão ali de Sara e acabou se deitando com a serva egípcia de Sara, a Agar, cedendo ali à pressão, haja vista que os dias, os anos estavam passando, a promessa do filho. Quando Deus falou com Abraão, Abraão tinha 75 anos e esta promessa só foi se cumprir 25 anos depois. Então, muito tempo aí. E nesse intervalo, Sara deu aquele jeitinho, conseguiu convencer o seu esposo a deitar com a egípcia e essa situação trouxe consequências para a família de Abraão. Conflitos entre Sara e sua serva e mais posteriormente entre Isaac e Ismael. Então, conflitos dentro do lar por causa de uma situação, uma decisão precipitada. Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo esse erro e pagou um alto preço. E nós vemos ainda hoje aí na história com os árabes e os judeus. Então vamos estudar a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Obviamente essa não é a vontade de Deus para uma família cristã. Todos têm que ser amados de igual modo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Discipulando com a Bíblia, não esqueça de se inscrever e acompanhar os nossos vídeos. O nosso primeiro ponto, o tópico dessa nossa segunda lição, o título é O Plano de Deus para a Família e Sua Presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte do plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-lo por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. O pai, Abraão, havia enviado o servo Eliezer até a Mesopotâmia, na casa ali do irmão de Abraão, Naor,
E chegando lá, nós vemos que Deus estava no plano. Deus estava no plano. Isaac e Rebeca faziam parte do plano de Deus. Nós vemos Abraão preocupado para que seu filho não tomasse mulheres cananeias como esposa. Envia o seu servo para buscar uma esposa na casa dos seus familiares e Deus conduz o servo de Abraão até aquele destino determinado. Chegando lá, nós vemos o servo de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 24, fazendo a oração específica e Deus respondendo da maneira específica a oração do servo, ou seja, ele fez a oração e Deus respondeu de imediato a oração com a Rebeca, chegando, tirando água, dando de beber a ele, aqueles homens que estavam com ele e também aos camelos. Então Deus dirigiu cada etapa do processo da busca da noiva para Isaac. Então nós vemos Deus no projeto. Deus no projeto, dando tudo certinho. Então não foi um casamento por acaso, fora dos planos de Deus. Só que lá na frente, com os filhos, houve essa situação de um dar mais atenção a um e o outro dar mais atenção ao outro. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente, quando ele descobre a esterilidade de sua esposa, de Rebeca. O patriarca Isaac orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21. Somente 20 anos depois dessa oração, já com 60 anos de idade, Isaac, ele recebe a notícia de que Rebeca, sua esposa, está grávida. Nós vemos aqui uma diferença em relação a Abraão. Isaac orou e esperou 20 anos. 20 anos orando e Deus deu a resposta abrindo a madre de sua esposa e ela vindo a conceber. Abraão, a promessa foi, Abraão tinha 75 anos, Isaac nasceu Abraão estava com 100 anos, então 25 anos. Mas nesse inteirinho, nesse intervalo, Abraão, juntamente com sua esposa, deu um jeitinho ali, deram um jeitinho e nasceu Ismael. Abraão não esperou, juntamente com sua esposa ali, ao tempo de Deus. E Deus não pula etapas. Isaac não. Isaac foi mais obediente à palavra do Senhor e esperou com paciência. E no tempo determinado do Senhor, nasceu os dois filhos do casal, Esaú e Jacó. O propósito presciente de Deus. Deus sabia do futuro de Esaú e Jacó. Deus sabe de todas as coisas. Isso independia da circunstância que envolvesse essa história. Ou seja, Deus sabia, Deus havia planejado, pela sua onisciência, pela sua presciência, de que a promessa estenderia a partir de Jacó. Mas aqui nós vemos a ação do homem tentando dar um jeitinho, tentando ajudar Deus nos seus planos. Quando Isaac ou Rebeca trama ali com Jacó para que a primogenitura, a bênção da primogenitura, viesse a ser sobre Jacó. Mas ninguém frustra os planos de Deus. E aqui nós vemos uma ação, uma decisão precipitada, equivocada, da parte de Rebeca. Então, novamente, existia essa aproximação, esse cuidado mais especial de Rebeca com Jacó e Isaac com Esaú. Um preferia um, dava mais atenção a um, e ao outro. E aí vem gerando os conflitos dentro da família, dentro do casamento, dentro da casa.
dentro do lar. Nossa lição, nossa revista está falando sobre relacionamentos em família e pegando exemplos bíblicos para a gente nos espelhar e evitar tirar aquilo que não devemos fazer. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não encobre as falhas de homens, grandes homens e mulheres de Deus, mostrando que Deus deixou ali para mostrarmos que, para nos mostrar e nos dar o exemplo, né, de como devemos agir, do que a palavra de Deus nos ensina. Então, grandes homens e mulheres de Deus erraram, mas não é porque eles erraram que vamos errar juntamente. Pega os exemplos deles. A Bíblia Sagrada vai trazer essas histórias para a gente aprender e não praticar os erros, mostrando aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova, mostrando que quando tomamos uma decisão precipitada, tentamos adiantar, ou dar aquele jeitinho para que o plano de Deus ou as promessas de Deus se cumpram, logo em nossa vida, as consequências são desastrosas. Nós vemos na lição passada o exemplo de Sara e Abraão vindo Ismael. E hoje o exemplo de Isaac e Rebeca, com Rebeca dando aquele jeitinho ali, trocando Esaú ali por Isaac, por Jacó, na questão ali da bênção da primogenitura, e o preço que tiveram que pagar foram também altíssimos. Então, não adianta tentar pegar atalho, tentar ajudar Deus, porque Deus é soberano e no tempo certo Ele realiza os seus propósitos em nossa vida, quando estamos no propósito dele. Nosso segundo ponto, o conflito familiar dentro da família, dentro do lar, por causa desta situação. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, seca, infértil. Por seres impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de um casamento, ou num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las, e também tomar outras esposas, para a partir destas gerarem filhos. Nós vemos ali o exemplo: Sara era estéril, Rebeca era estéril, e Raquel, aquela que casou com uma das irmãs que casou com Jacó, o filho de Isaac, com Rebeca, também era estéril. E por causa de oração, Deus abriu a madre também de Raquel. Então nós pegamos o exemplo de mulheres, grandes mulheres de Deus, que eram estéreis. Nós temos lá em 1 Samuel também Ana, a esposa de Penina, esposa de Eucana. Ana também era estéril e veio a ser, por causa de oração, Ana veio a ser a mãe do Samuel, o último. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. É o último juiz ali da história ali de Israel. Então, um grande homem de Deus. Então, mulheres que até então eram consideradas secas, inférteis, ou como dizia a cultura amaldiçoada, Deus usou para trazer bênçãos, trazer grandes homens de Deus que fizeram uma grande diferença na sociedade, no plano do Senhor Deus. E não foi diferente com Rebeca, a esposa de Isaac. Mas depois de muita oração, 20 anos, ali aproximadamente, Deus respondeu e ela concebeu de Esaú e Jacó. Mas a mulher na antiguidade que não gerasse filho era considerada
como uma mulher amaldiçoada, uma mulher do ventre seco. Isaac, ao perceber que Rebeca não podia lhe dar filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade dela fosse desfeita e ela pudesse gerar filhos. E Deus ouviu a oração do seu servo. Deus ouviu a oração do seu servo. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21. E o conflito, os filhos lutavam no ventre de Rebeca. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para a família. Então, quanto mais filhos aquela família tivesse, era considerada uma família próspera, abençoada. Diferentemente do seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de sua esposa. Isaac não cedeu à pressão ali como de arrumar uma outra esposa, de arrumar um jeito de ter um filho. Ele esperou o tempo de Deus e Deus deu a resposta. O favoritismo do casal pelos filhos. Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes, cada um tinha uma personalidade. Esaú gostava da caça, do campo, e Jacó era aquele jovem mais pacato, mais caseiro, que gostava das coisas ali da sua comunidade, não era dado à caça. No capítulo 27 de Gênesis, já idoso, nós vemos ali Isaac já não enxergando direito, e ele achava que, por causa dessa situação, obviamente, estava chegando os seus dias. Por isso, ele preocupou-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo. Dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer da caça que levava para o patriarca. Então, Isaac também, obviamente, gostava da caça. Por isso ele tinha esse apreço, esse apego a mais com Esaú. Isso não quer dizer que ele não amasse Jacó, mas ele tinha uma aproximação, dava uma atenção a mais para Esaú. E Rebeca era diferente. Ela tinha aquela atenção voltada mais para Jacó. Foi a ela que Deus havia falado, dito que o menor, que o maior, aquele que seria o maior, serviria ao menor. Esaú, no momento ali do parto, Esaú nasceu primeiro e Jacó, o menorzinho, nasceu ali, agarrado ali no calcanhar, no pé de Esaú. E Rebeca guardou isso no seu coração. Ela sabia que a promessa estava sobre Jacó. Mas existia esse interesse, essa aproximação, esse chamego a mais de Isaac com Esaú e Rebeca com Jacó. Então, isto não deve acontecer nas famílias, porque geram conflitos, geram traumas. E nós temos este exemplo, por causa dessa trama, dessa situação. Jacó teve que fugir para a terra de Padarã, com medo de que seu irmão viesse tirar-lhe a vida. Nós vemos lá na frente também, com o próprio Jacó, os irmãos tentaram matar José, venderam como escravo. Olha as consequências de dar prioridade a um filho e em detrimento de outros. Gera conflitos dentro do lar. E isso, obviamente, não agrada a Deus. Então, por isso, Jacó preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura, alicerçada nos padrões do direito daquele tempo. Ele dedicava-se a Esaú, pois esse o satisfazia ali com as suas caças. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o seu filho mais novo, Jacó,
Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção, praticada pelos pais de Esaú e Jacó, produziria um grande conflito familiar. E nós conhecemos essa história. Jacó sofreu um bocado, teve que sair fugido, e também a sua mãe, que ficou distante do seu filho querido. O nosso terceiro ponto, o problema da predileção por filhos na família. Esaú era o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú. Ele trazia a carne da caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina. Está lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 23, quando Deus diz a Rebeca que o maior serviria ao menor. E acreditamos, a Bíblia não fala, mas acreditamos que Isaac sabia desta promessa, desta visão, desta profecia que Deus falou à esposa dele, a Rebeca, que o maior serviria ao menor. Então, por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha o direito à primazia no futuro da família. Era uma cultura da época, por força desses padrões sociais, né? O primogênito tinha o direito ali no futuro na família. Por isso, Isaac pensava que deveria administrar a bênção patriarcal com direito da primogenitura a Esaú, seu filho mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Ele já estava velho, de idade, Esaú era o mais velho, nasceram ao mesmo tempo, mas Esaú nasceu primeiro, então subentende-se que ele era primogênito de Isaac. E Isaac tinha esse apreço a mais pelo seu filho Esaú. Jacó era o filho predileto de Rebeca. Rebeca percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente a ela. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa, no plano ali de enganar o seu esposo. Olha aí, tentando dar aquele jeitinho para tentar ajudar Deus nos seus planos. Foi assim que Sara e Abraão fizeram, dando Agar para gerar um filho a Abraão, e ele seria o filho da promessa. Ou seja, lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que este era o filho da carne, não o filho do Espírito, não o filho da promessa. E as consequências vieram. Deus abençoou Ismael. Claro, Deus disse que seria uma grande nação também, pois saiu das entranhas de Abraão. Mas as consequências ficaram. Não era o plano de Deus que viesse Ismael. A promessa era para Isaac. E aqui não era o plano de Deus que Rebeca agisse desta maneira, mentindo, tomando uma atitude enganosa para com seu esposo, para tentar evitar que a bênção viesse sobre Esaú. Nós vemos na história que Esaú dava a mínima importância para a primogenitura. Esaú não estava nem aí. Então, Deus já havia determinado que a promessa estava sobre Jacó, né? Mas por causa dessa situação, vieram coisas mais na frente sobre esta família. Então, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Nós conhecemos essa história. Enquanto Esaú estava caçando o animal para preparar o guisado para o seu pai, Rebeca
tramou ali, matou o cordeiro, pegou as roupas de Esaú, vestiu em Jacó, para Jacó ficar com o cheiro ali do campo, com o cheiro da roupa de Esaú. Isaac já não estava enxergando mais e foi lá e enganou o seu pai. Enganou Isaac. Isaac abençoou Jacó, mas de uma forma equivocada. Quando Esaú chegou e soube do ocorrido, irou-se contra seu irmão e quis tirar a vida de Jacó. Ele disse: quando meus pais morrerem, eu vou tirar a vida dele, pois ele é um enganador. E por causa disso, Rebeca ficou sabendo e teve que se despedir do seu filho amado. Jacó teve que fugir e ir embora para Padan-aram, para a casa ali de Labão, o irmão de Rebeca, lá na Mesopotâmia, para evitar de ser morto pelo seu irmão, consequência de atitudes fora do plano de Deus. E o problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente ali no seio da família. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Está lá no Salmo 127, verso 3. Filhos são herança do Senhor. Então não pode haver privilégio para um em detrimento de outro. É o mesmo carinho, o mesmo amor que um tem que ter com o outro. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais dentro da família. Peguemos o exemplo novamente de José, o filho de Jacó, com seus irmãos. A tragédia que aconteceu por causa de ciúmes. Né? Por causa de ciúmes. Os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual de seus filhos. Na palavra de Deus, nós encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a família. Nós vemos o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo ali do 1 ao 4, o apóstolo Paulo vem demonstrar os pais quanto à criação dos filhos. Então, não pode haver privilégio de um em detrimento do outro. Isto gera conflito, gera traumas e a família fica desestruturada. Mais um exemplo na palavra de Deus, usando ali figuras reais dos patriarcas, homens e mulheres de Deus, que agiram equivocadamente, tentando pegar um atalho para que as promessas de Deus se cumpram. E Deus só realiza os seus planos, seus projetos dentro do seu tempo. Então, vamos esperar no Senhor, esperar com paciência no Senhor. Amém? Deus abençoe.